Para que você saiba falar bem e ouvir bem, tem que seguir algumas regrinhas. Isso mesmo, mas super fácil, coisa que você aprende praticando no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Para falar bem, projete sempre uma voz forte e mostre personalidade. Nada de falar muito devagar, arrastado, cantando ou gritando com voz estridente. Você fala de maneira forte. Como eu estou falando aqui com você, bom dia, boa tarde e tal, isso mostra personalidade, mostra respeito com as pessoas. E elas vão te respeitar também. Usa sempre o volume certo, como a gente falou na aula passada, nem muito alto e nem muito baixo, tá? Diminui o ritmo, respirar e falar com calma, nada de falar ofegante. Como eu falei, descendo escada, subindo escada, se você está com o telefone sem fio da empresa, pare para atender o telefone. Não atenda o telefone fazendo outras coisas, certo? Evite erros vocais, erros de português, tome cuidado, tá? Quando você falar, sempre se policie para ver se você não está falando coisas erradas. Uma outra coisa, fale de maneira dinâmica e ordenada. Deixa eu explicar para você isso aqui. Nosso ouvido e nossos olhos estão na mesma linha, você está vendo aqui? Aqui, ó. Colocando aqui, ó, você vê que ele está na mesma linha, na mesma altura, certo? O cérebro está onde? Acima, tá? Isso eu vou te dar uma teoria que funciona e vai muito baseado no que eu estou falando aqui com você. Não sei se é verdade, mas você vai ver que funciona. Vamos supor que você esteja narrando um jogo de futebol, ou ouvindo a narração. E aí o locutor começa a falar, né? Roberto Carlos jogou para Cafu, Cafu jogou para Branco e Branco jogou para José Ronaldo, que jogou para Ronaldinho, chutou a bola e foi gol. Gol! Teve motivação? Galvão Bueno ganha tanto dinheiro por causa de quê? Ele faz as pessoas que estão em casa se sentir como se estivessem no gramado, ao vivo, por causa daquela narração forte, aquela narração energética, né? Vibrante. Toda vez que você for conversar com o cliente, isso é mais até para a área de vendas, tá? Ou uma secretária que quer passar um recado e tal, mas não custa nada eu te ensinar também. Quando você for falar, tudo que é importante, você fala com um tom de voz mais alto. É como se fosse entrar por esse ouvido e sair por esse ouvido, se você fala da mesma tonalidade. Mas quando você fala mais alto, é como se entrasse aqui, aí você falou mais alto o tom, aí sobe para a cabeça, a pessoa memoriza, depois você volta a falar baixo, aí o tom de voz desce e segue pelo ouvido. Por exemplo, olha, senhor, nosso diretor chega às 10 horas da manhã e a partir das 9 o senhor já pode ligar para ele para poder marcar a sua importante reunião. Você viu que eu dei uma entonação de voz para a hora de ligar a reunião, né? O horário que ele pode falar, que ele pode ligar para marcar. Quando você vai falar com o cliente, tudo que é importante você dá um tom de voz mais alto. E tudo que não é tão importante você fala mais baixo. Isso vai fazer as pessoas memorizarem aquilo que você está dizendo e vai evitar ela estar te perguntando o tempo todo, de novo, né, aquela informação, tá? Porque você falou de uma vez só, com entonação e ela entendeu. Uma outra coisa que a gente também tem que falar e não pode esquecer é falar com um vocabulário rico e eficaz, né? Palavras bonitas, não é para impressionar, é para expressar, mas sempre falar palavras bonitas. Também é uma dica que vai mais para vendedor, quem trabalha como atendente de loja, não como recepcionista, mas comece a ter um tom de voz melhor, um vocabulário melhor na sua boca, porque isso agrega muito valor a você, certo? Cria uma boa imagem da empresa e sua também. Quando você fala bem, você cria uma boa imagem sua e da empresa. As pessoas vão te olhar com outros olhos, tá bom? Agora, para ouvir bem, para ser um bom ouvinte, o que é que você tem que fazer? Nunca interrompa o interlocutor e fique atento ao que ele está falando, tá? Não interrompa, ele está falando, a não ser que ele esteja falando besteira, esteja falando coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, ele chega na empresa, bom dia, eu queria falar com o senhor Alfredo. Só um momento, senhora, qual o nome da senhora? Roberta. Senhora Roberta, a senhora marcou horário? Não. Então tá, aguarde um pouquinho que eu vou ver se ele pode atender. Não, diga a ele que eu sou aquela pessoa que estudou com ele na quinta série, que passou a adolescência morando do lado da casa dele e tal. Sabe? Ela vai começar a contar uma história até chegar nos 40 anos dela. Então não é necessário. Você vai dizer, não senhora, tudo bem, me dê só o seu nome e da onde é. Qual é o assunto que a senhora quer falar? É particular, tudo bem. Nunca insista quando a pessoa falar que é particular. Não insista. Vou te explicar por quê. A pessoa chega e fala assim, é particular. Não senhora, mas insista, eu sou recepcionista, a senhora tem que me dizer o assunto para eu poder falar. Aí ela fala assim, ela é particular, eu não posso contar. Senhora, pode insistir, diga a ele que ele engravidou a minha filha, que eu estou revoltado, estou vindo da polícia, acabei de dar uma queixa. Imagine o barraco que ela vai fazer na recepção, porque você insistiu em querer saber o assunto. Se ela falou que é particular,
Diga para aquela pessoa que ela quer falar que tem uma pessoa lá que ela disse que o assunto é particular, certo? Vamos, ou então se for um cobrador, diga a ele que ele é caloteiro, eu venho aqui para receber meu dinheiro. Então não insista. Sempre que você ouvir, anote, tome notas. Se a pessoa for falar muita coisa, anote, para que quando você for transmitir o recado ou interfonar para a pessoa, você possa transmitir o recado todo sem perguntar ela de novo. Ter paciência, concentração para que você possa ouvir e entender direito o que a pessoa está falando. Foque no objetivo, como eu te falei. Se ela falar 500 palavras para explicar, veja quais são as partes mais importantes e vá anotando, certo? Para você não se passar. E não faça deduções. Se ela falou alguma coisa e você não entendeu, pergunte. Senhora, por gentileza, a senhora pode repetir para que eu entenda melhor? Por favor, senhor, repita novamente para mim, eu não entendi direito. Aí ele vai repetir para que você entenda, agora vá anotando, certo? Vamos lá. Devemos observar também a fala, a voz, a dicção, a linguagem, o sotaque e as gírias, tá? A fala mostra a cultura, mostra a imagem da pessoa. A fala também mostra o conhecimento, a personalidade e a boa vontade que ela tem em estar atendendo as pessoas. Então, a fala, o que você fala, é muito importante, tá? As pessoas vão conseguir identificar em você tudo isso que eu acabei de falar. A voz, a gente pode melhorar. Se a nossa voz for muito ruim, for muito chata, for muito fina, a gente pode melhorar essa voz. Uma outra coisa, a dicção, o ritmo acelerado, né? O ritmo acelerado ou o ritmo muito lento, você adequa, nem muito rápido e nem muito lento. Eu sou professor, sou um pouco impaciente às vezes, aí eu acabo falando muito rápido, né? Eu sempre costumo dizer que meu cérebro age rápido e minha boca não acompanha, por isso que embola. Mas nessas gravações eu estou me policiando muito para que eu possa falar pausadamente e você possa entender melhor. A linguagem deve ser observada a todo instante para ver se você fala direito as coisas que você está falando, está atendendo as pessoas. Tá? Tomar cuidado com os sotaques regionais, né? E com as gírias. A gente tem que evitar. Gírias e palavrões, eu já falei nas aulas passadas que você deve evitar. Não use nem gírias e nem palavrões, certo? Vamos falar também sobre a voz, na seguinte questão. A voz deve ser sempre firme e energética, alegre e entusiasmada. Além disso, ela tem que ser clara e audível, tem que ser pausada, mas que transmita emoções. Isso também vai mais para a parte do vendedor, essa parte de emoção, confiança, quem trabalha com vendas e convencendo pessoas. Não é o seu caso, mas já vai aprender. A voz não deve ser alta porque irrita, baixa demais o cliente não vai se interessar ou vai ficar meio desinteressado, desprezando você. Se ela for muito aguda, não transmite confiança. Se a voz for grave, é muita formalidade, é como se você quisesse uma distância entre você e a pessoa. E se ela for depressa, mostra que você tem desinteresse e quer se livrar logo dela. Tá? São dicas assim que você deve estar colocando na sua mente para que você possa executar suas funções no trabalho, ok? Tome muito cuidado. Olha, eu já tive mais de 100 mil alunos aqui na Bahia, em Sergipe, em Pernambuco, que a gente dá aula em mais de 120 cidades. E para eu fazer essas gravações dessas aulas, eu tive que me policiar em muitas coisas. Falar mais pausadamente, para poder na hora da edição ficar mais fácil. Falar nem muito alto e nem muito baixo. E falar com mais motivação, porque eu estou falando para uma câmera, ao redor não tem ninguém aqui, eu estou aqui no estúdio sozinho. Mas a gente tem que falar motivado, alegre, porque é difícil pra caramba. Quando você está no meio de pessoas, você sente as pessoas reagindo, né? Com a sua motivação, com a sua alegria para explicar e tal. Mas na câmera você não sente nada. Então você tem que usar a experiência que você tem, que eu tenho no caso, para estar dando essa aula motivada para você, independente do horário. São quase 10 horas da noite. Eu ainda vou gravar por umas 2 ou 3 horas de relógio, mas tem que estar motivado. Mesmo o curso sendo gratuito, né? Então vamos lá. Sempre motivação, do início ao final do dia. Ok? Vamos para a próxima aula.